Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Maio, véspera Dia das Mães. Oh, a vida em família, as novas formas de tirania. Dante Donatelli. Olha só, eu ganhei esse livro e eu não trago ele porque eu defendo as coisas do autor. Aliás, tem algum tempo. Tem um monte de ponto de interrogação. Não sei se vocês viram aqui. Ai, meu Deus, cadê meus pontos de interrogação? Eu tô bem aqui, ó. Tô até marcando. Ó, ponto de interrogação. E aí, olha aqui. Mas tem um tempo que eu tenho pensado o seguinte. A gente nasce numa família, né? Com uma... não liga que eu pintei a unha ainda não, ó. Não tirei o borrado ainda. Ainda falta isso aí, tava esperando secar. A gente cresce em uma família que tem um time, uma torcida, tem uma religião, é da esquerda, ou é da direita, ou é do centro. Enfim, tem as suas preferências. E é normal que nessa família, nesse grupo, seja mostrado só um lado da história, ou se leia só um certo tipo de livro, só um certo tipo de conteúdo. E daí um tempo eu comecei a desenvolver a ideia de que como se as pessoas não tivessem tido oportunidade de se decidirem, entendeu? Como se elas ficassem muito tendenciosas, muito parciais. Então, mesmo quando eu não concordo com muita coisa, eu leio e eu pondero. Então, eu marquei ali os pontos de interrogação. E é um livro mais difícil quando tem muita coisa com a qual eu não concordo, porque eu tenho que ficar parando e pensando toda hora, e no final acaba me ajudando mais do que um livro que eu concordo com tudo. No final acaba, porque eu tenho que pensar muito, né? E, enfim, mas eu gostei muito. Agora eu voltei um pouco para comentar com vocês. Eu gostei muito disso aqui, o pai e o menininho. Olha que fofo. E gostei muito daqui, olha só. Para Francesco, Ana Beatriz, Mateus e Luísa, 4 boas razões para que eu seja responsável. Que eu entendi que são os filhos dele. Olha que legal, colocou bem aqui no título. Isso fala muito para mim, né? De quantos filhos são importantes para ele. E eu gostei muito desse parágrafo aqui, ó. Eu achei tão legal, tão legal. Vou compartilhar com vocês, ó. Um livro é fruto de muitas paixões para quem o escreve. E este, em especial, foi resultado da paixão pela liberdade. Como disse certa vez Érico Veríssimo, o ato de escrever é o espaço da liberdade, e é diante do papel que me sinto livre de fato. Essa liberdade somente foi possível graças à paciência e ao afeto de Lilian, uma companheira incansável e bondosa, o suficiente para tolerar meus excessos como escritor. Que lindo! Uau, eu me identifiquei muito com isso.
muito, muito. Com isso, que eu achei lindo, já amei. Aqui ele fala, né, que ele só se sente livre de fato diante do papel. Eu sinto muito isso. Eu não sei se você escreve, mas a gente encontra, que eu sempre digo, eu queria encontrar o meu lugar no mundo, meu espaço no mundo, e parece que o meu espaço no mundo é no papel. Agora eu tô entendendo, é no papel. É quando eu me teletransporto para alguma história, ali é o meu espaço. Eu vivo as histórias, né? Eu sinto as histórias, eu sonho as histórias, enfim. Parece que esse é o meu espaço. E eu achei muito lindo dele validar os filhos e a companheira dele, né? E dizer que ele tem os excessos dele como escritor. Eu acho que eu tenho excessos também. Até por quantidade e também sabe quando às vezes tem coisa que eu vou escrever e eu penso assim, meu Deus, será que não tá muito forte, sabe? Aquela coisa assim? Será que... Não sei. Será que eu deveria escrever algo mais algodãozinho doce, água... Enfim. Ou tá muito diferente demais. Já me sugeriram fazer uma pesquisa de mercado, o que as pessoas querem ler. Eu não consigo... Não sei, eu não consigo fazer isso, entendeu? Eu não consigo pensar em escrever um livro como alguém vende qualquer outro tipo de mercadoria, porque para mim arte não é mercadoria, entendeu? Arte não é. A arte ela é livre. Ela se dá pela inspiração, né? Pela intuição, pela, sei lá, por algo aqui que vem de dentro e não dá, né? Não dá para você materializar ela de uma forma tão, sabe, tão mundana, pensando em dinheiro. O dinheiro é uma consequência, aceitação, enfim, não dá. A gente tem a oportunidade de escrever, né? Porque a gente sabe escrever. Porque nós somos letrados, né? O ato de escrever é uma atitude de liberdade, né? Pensando bem, a minha filha tá alfabetizando. Eu tava falando pra ela, né? E acho que eu falei também para uma outra criança que eu encontrei que estava alfabetizando. Eu disse assim: olha, a partir do momento que você aprender a ler, você vai poder, por exemplo, no restaurante, ler o cardápio, né? Se você tem, sei lá, algum produto na mão, você não vai precisar de alguém te diga o que é aquilo. Você vai ter uma certa independência, liberdade, né? E é mais ou menos isso que eu me lembro, quer ver? Quando eu tava no Japão, as pessoas tinham que me dizer o que tinha no cardápio, né? Porque eu ainda não sabia ler, né, o japonês, o kanji, o hiragana. Então, depois de um tempo que eu aprendi a me alfabetizei no Nihongo, eu mesma sabia me virar, né? Olhar um pouco, não tudo, né? De placas,
ler cardápios, entendeu? Me ajudou muito. Então, o ato de escrever, você fica independente. Mas assim, nem sempre grandes pensadores escreveram livros. E aí me veio à mente Jesus, não escreveu nenhum livro, escreveram sobre ele. E tava tentando lembrar o nome, Sócrates, né? O mestre de Platão. Sócrates também não escreveu nenhum livro, aliás, ele é sempre comparado com Jesus, né? Me lembrei também tem uma cientista que é que retrata o filme Ágora, né? Assista o filme Ágora, que ela estuda sobre os planetas, sobre a elipse, ela descobre a forma elipse, né? Enfim. E aí eu tava pensando assim o seguinte, parece que todo pensamento, mesmo que você seja um analfabeto, que Jesus ele era analfabeto, né? Ele não tinha estudo, ele era de Nazaré. Mesmo que o seu trabalho seja queimado, como foi dessa cientista, né? Que os trabalhos dela ficavam na biblioteca de Alexandria e a biblioteca foi queimada e não se sabe por quem, né? Alguns dizem que foram os primeiros cristãos, porque a biblioteca não era cristã, então tinha muitas, não livros, né? Naquela época eram pergaminhos não cristãos, então, mas enfim, não se sabe, né? Ali na história mostra que ela teria sido assassinada, né? Essa cientista, e mesmo assim hoje se tem conhecimento do trabalho dela, do estudo dela. Então, parece que mesmo que você não possa desenvolver a sua liberdade através da escrita, de alguma forma, um dia, né, o mundo vai reconhecer, de alguma forma, a sua ideia, enfim, aquilo que é seu e o seu trabalho vai impactar de alguma forma. Eu tô vendo assim, como se o mundo fosse feito, e eu já pensei muito sobre isso, de bolinhas. É tudo bolinha. Tem uma atriz japonesa que eu achei ótimo o trabalho dela, porque me ajudou muito naquilo que vinha na minha cabeça, eu não sabia explicar direito. Que uma vez na aula de artes eu passei uma vergonha, porque tinha uma menina que eu já tinha tido problema com ela porque ela era muito arrogante, então ela sempre, se ela podia pegar no meu pé, ela pegava, era uma colega. Então um dia eu disse uma coisa, eu falei o quê? Que o ponto. Me perguntaram o que era a linha, né? Eu tava demonstrando uma aula, alguma coisa assim. Daí eu fiz os pontinhos e aí eu liguei eles por alguma coisa. Liguei eles assim. E daí ela levantou, ela falou: não, todo mundo sabe que a linha é a continuação do ponto. Então ela fez o ponto e ela puxou. Só que quando ela fez isso, eu fiquei assim, uau, eu não sabia disso, porque na minha cabeça sempre foi que tudo era ponto e que entre os pontos havia alguma coisa que ligava eles, que para mim era igual química, que tem os elementos, não sei se você lembra, cada elemento tem uma carga, em algum momento eles se ligam e ali é uma troca de informação. E nessa troca de informação, que seriam esses pontos, que tem algo no meio entre eles. Entendeu? Então, por exemplo, aqui essa letra U não é que é uma linha que se curva, são vários pontos
em que há uma ligação, eu não sei, alguma coisa. Eu não, às vezes eu tenho o conceito de alguma coisa e eu não sei explicar, porque é como se eu tivesse certeza sobre aquilo e eu tenho uma certa visão sobre essas coisas, entendeu? E aí, a japonesa, que eu mais para frente eu fiz um trabalho, eu fui pesquisar, tinha uma japonesa que ela fez um trabalho de pontinhos, tudo ponto. Essa japonesa, muito lindo o trabalho dela. Ela me ajudou muito, mas muito. O trabalho dela é muito conhecido. E é tudo de pontinho, 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 pontinho. Então, assim, no mundo, é tudo ponto. É como se não existisse separação entre as coisas. E eu já ouvi muito esse relato entre pessoas que já tiveram EQM. Eu peguei um pedaço de papel aqui, pra ver se eu mostro pra vocês. Ai, meu Deus. Só que aqui tem muito espaço, né? Mas na verdade é tudo bem pertinho, entendeu? Mas imagina que é bem pertinho. E aqui existe uma coisa, alguma coisa que liga. Só que a gente não vê isso, a gente vê isso. Esse aqui é o que o seu olho vê, mas não é. É tudo pontinho. E é tudo pontinho, tudo pontinho, tudo pontinho, tudo pontinho no mundo inteiro. E esses pontos, por isso que ninguém é insignificante. Você tá um pontinho lá no meio, então você faz um movimento aqui, que seja falar ou escrever. Alguém vai e apaga seu trabalho, exclui, queima, é impossível. E aí, imagina o seguinte, que nem eu falei do feto, alguém fica grávida aqui no meio, vai, exclui. Aí tem o feto, o aborto, ele é outro movimento. Ele aumentou, entendeu? Por exemplo, aqui existe uma vida. O aborto, você vai e faz isso. Olha só como aumentou. Além, piorou, entendeu? A marca é maior. Era só uma marquinha. Você vai e aborta, Olha como que aumenta. A bisco fica maior. A marca como se fosse uma marca no tempo, no universo, eu não sei. Ela fica maior, entendeu? Quando você tenta esconder, sei lá, uma coisa que você deveria cuidar. E aí, que nem trabalhos queimados, essas coisas, sabe? E aí, o que acontece? Uma hora ou outra, isso aqui, alguém fez um movimento. Quem fez esse movimento? Jesus. Impactou o mundo inteiro em algum momento. Quem fez esse movimento aqui? Sócrates. Sabe? E aí essa bolinha bate nessa. Vai nessa. Uma hora ou outra, todo mundo conhece Sócrates. Mas ele nunca nem escreveu nada. Todo mundo soube. Aquela mulher, escreveu lá no meio, alguém veio e apagou, queimou, matou a mulher, não sei o quê. E agora tá apagada já da história. Vai vendo, ficou aqui, Esse falou pra esse. Vamos fazer um filme? Vai chamar Ágora. Quem que é a personagem principal? Aquela lá, mas ela não tá apagada? Não apagada nada, a gente vai fazer um filme sobre ela. Então, é assim que eu vejo. Então, por isso que quando alguém fala, o que é a linha? É a continuação do ponto. Impossível. Como que ele vai fazer isso? Impossível. Para mim, é isso. Tudo é partícula e aqui existe uma energia que liga.
né? Que nem, por exemplo, o meu braço. Você tá vendo a linha? Tem uma linha aqui, é linha. É um ponto que puxou e virou? Não, lógico que não. Como que é um ponto vai puxar? Puxar pelo quê? Não, são vários pontinhos que nem os poros. Vários pontinhos, entendeu? Um ao lado do outro. Só que daí dá a impressão de linha. Mas é tudo pontinho. Assim eu entendo, eu não sei, né? Tchau, Deus abençoe vocês. Depois eu trago mais a visão dele sobre isso. Eu só queria falar sobre o ato de escrever, a liberdade, enfim, tá?